Eu vou dividir com vocês uma palavra, está lá em João 15. O Senhor tem falado e ministrado, como eu disse, sobre a graça e sobre o amor. Deus é amor, amém? E a última vez que eu ministrei no culto das 5 da tarde, eu falei especificamente sobre isso, sobre o amor do Pai, o amor do Abba, né, de estarmos no colo do Pai, de estarmos na presença dEle e desfrutar do seu amor. E essa semana eu fui tomar um café com uma amiga e eu quero encorajar você, se você não tem amigos, tenha amigos que te encoraje, né, que te leve a um nível de intimidade com o Senhor, que te estique. Nós precisamos ter amigos, ninguém anda sozinho, amém? Jesus não andou sozinho, Jesus tinha uma multidão, e da multidão ele separou 12, e dos 12 ele separou 3, e dos 3 ele separou 1. Né? Tinha uns 12, tinha Pedro, Tiago e João, e tinha João, o mais amado, aquele que deitava no colo dele e que ouvia os segredos do Pai. Então a gente precisa ter alguém, né? Ninguém pode caminhar sozinho. E essa amiga, a gente conversando, e o assunto sempre envolve na graça, e ela me deu uma palavra que assim abriu a minha mente de uma forma e me constrangeu, e eu falei para ela: ora, porque se o Senhor me der o microfone essa semana, eu vou falar sobre isso. E quando foi na sexta-feira, o pastor pediu para ministrar no culto das 5, eu falei: Senhor, então é isso. Eu quero falar um pouquinho para vocês da história dos discípulos, de Pedro, Tiago e João e todos os outros, né? Quero falar com vocês um pouquinho da história de Judas e daquilo que o Senhor os preparou lá no livro de João para a crucificação. Como eu disse, o Senhor tinha todos os discípulos, tinha os 12, tinha Pedro, Tiago e João, e tinha João, né? E a primeira coisa que a gente começa e a gente pensa, isso está um pouquinho... eu vou usar isso e eu vou entrar na palavra, tá, gente? Mas isso é importante, o Senhor ministrou isso no meu coração na semana passada, antes de receber essa palavra. A gente tem muito receio de andar com pessoas e de confiar em pessoas. Nós somos um povo muito esquisito, né? De relacionamento, de intimidade. A gente sempre sim tem um pé atrás com todo mundo. Algumas pessoas, elas são mais dadas, outras mais fechadas. Mas, assim como a Bíblia nos ensina, a gente precisa caminhar perto de pessoas. E Jesus é o maior exemplo disso. Então, como eu falei, ele tinha os 12, dos 12 ele tinha Pedro, Tiago e João. Na sua vida, dentro do seu relacionamento, escolha Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João é aquele que está com você nos momentos das grandes revelações, nos momentos dos grandes segredos, né? Nos momentos mais importantes da vida de Jesus, dos grandes milagres. Quem estava com ele era Pedro, Tiago e João. Ele ainda falava assim, lá no Monte da Transfiguração: desce e não conta nada. Era aquele que estava perto, aqueles que estavam perto. E aí algumas pessoas falam assim: mas e Judas, pastora? O Senhor vem falando comigo dentro do meu coração sobre isso, que algumas vezes a gente usa essa palavra para dar desculpa de andar com pessoas falsas. Mas Jesus andava com Judas, mas Jesus não desprezou Judas, é verdade. Jesus andava com Judas, Jesus não desprezou Judas, mas Judas não estava na intimidade de Jesus. Nos grandes milagres, em tudo aquilo que Jesus fez, Judas não participou. Jesus não deixou de amá-lo, não deixou de cuidá-lo, de dar para ele o alimento da palavra. Mas na transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo, e em todos os outros, quem estava era Pedro, Tiago e João. E no momento da ceia, né, que Jesus diz que ele vai ser traído, quem estava perto era João. Foi João que deitou no colo de Jesus e falou assim: me conta quem vai ser. E o segredo Jesus contou só para João. Pedro que mandou ele perguntar, que Pedro que era o fofoqueiro.
Pergunta lá para Jesus quem é que vai ser, porque sabia o nível de intimidade de João. Então, vocês precisam aprender os níveis de intimidade, de abrir a vida de vocês para pessoas. Amém? Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas vai servir para alguém, eu tenho certeza. Tenha sabedoria. Ande sim, não despreze, não feche a porta na cara daquele que você se sente inseguro, que você sabe que é falso, que fala mal de você por trás. Ama o irmão, libera a palavra sobre ele, mas dentro da sua intimidade, da sua casa, Pedro, Tiago e João. Aquele mais perto que você conta os seus maiores segredos, João, o discípulo amado. Aquele a quem o Senhor confiou todas as revelações, inclusive o Apocalipse. Porque ele era de confiança, amém? Então aprendam isso. E à medida que a gente vai aprendendo e aprendendo com o exemplo de Jesus, a gente caminha e cresce em graça, amém? A pastora Cris começou a orar e começou a falar das águas que limpam e começou a falar que o Senhor ia te levantar nessa tarde, e eu tenho certeza que o Senhor vai te levantar nessa tarde. A palavra que ele ministrou no meu coração é uma palavra para te levantar. É uma palavra para você entender que, independente das suas dificuldades e das suas adversidades na vida, ele não te despreza. Independente daquilo que você foi ou que você fez, ele não te despreza. Às vezes a gente tem esse pensamento, né? Isso vem na nossa mente, e aí eu falo que isso é religiosidade, mas eu pequei, e porque eu pequei, o Senhor não me responde, o Senhor não me vê, a gente tem vergonha de orar, de falar com o Pai. Eu quero dizer para você nessa tarde, Ele não te rejeita. O Senhor nunca nos rejeita. Irmãos, o Senhor nunca nos rejeita. Não existe nenhum que tenha sido rejeitado pelo Pai. Judas não foi rejeitado pelo Pai. Foi uma decisão dele. Foi uma decisão dele. O Senhor não nos rejeita em tempo algum. E eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. E que essa palavra dê frutos na sua vida. Amém? João 15, eu vou começar no versículo 16 e depois eu vou lá para o versículo 1. Jesus, reunido com os discípulos, Jesus lava os pés dos discípulos. Nessa reunião, depois da ceia, que ele lava os pés dos discípulos, ele vai lá, conta para João que Judas ia traí-lo. Mais um pouquinho na frente, ele vai falar de tudo que vai acontecer com ele, e aí Pedro diz: eu não vou deixar isso acontecer com o senhor, não. Se acontecer com o senhor, eu vou junto. Aí ele vira para Pedro e diz assim: você vai me negar hoje. Você vai me negar 3 vezes. E aí no versículo 13, no versículo 14, ele começa, e eu tenho em mim, se você puder, quando chegar em casa, estudar o versículo 13, o versículo 14, o 15, até o 17, é uma história de amor, é um enlace de amor, né, de Jesus com os seus discípulos, e falando para eles tudo aquilo que ele estava preparando. Quem ele era, quem o Pai era e a forma com que ele e o Pai viam os seus discípulos. E aí no capítulo 14 ele vai falar que ele vai para o Pai, mas que não era para os discípulos se preocupar, que ele vai para preparar muitas moradas. Olha, eu vou, mas eu vou preparar uma casa para você, um lugar para você, e é necessário que eu vá, porque quando eu for, o Consolador vem, o advogado vem, o conselheiro vem, aquele que vai habitar dentro de você, como a pastora Cris falou, ele vem e eu preciso ir. Porque Jesus, naquele momento, ele não tinha como habitar dentro do espírito do homem, né? Ele veio em carne, ele passeou pela terra em carne, ele caminhou com os discípulos, ele ensinou, ele veio como nosso mestre o tempo todo, assim como o irmão que está sentado do seu lado. Então, quando ele cumpriu tudo aquilo que o Pai mandou ele cumprir, que era demonstrar o amor do Pai, ele falou: chegou a minha hora, agora eu vou me entregar. Ninguém vai me prender, não, eu que vou me entregar. Amém? Gente, não foi nem... Não vou falar isso não, volta lá. Eu vou me entregar, não vai confundir. Eu vou me entregar. E aí ele fala: eu preciso ir para que venha o Espírito para habitar dentro de você.
para fazer você entender quem eu sou, porque o Espírito Santo, o Consolador, o amigo, o abrigo, o advogado, tudo aquilo que Ele é, o nosso mestre, aquele que vem nos convencer de todas as coisas, esse habita dentro, e é só de dentro que a gente consegue se convencer, amém? Então, era necessário que Jesus fosse para que o Espírito Santo viesse. E ele vai falando isso para os discípulos: olha, eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro, um advogado, a fim de que ele esteja para sempre com vocês. Então, gente, Jesus foi, mas o Espírito Santo está sobre a terra, amém? Ele está aqui, ele está dentro de mim, dentro de você. Ele está em todo o tempo inteiro ao nosso lado. Em seguida, Jesus, depois que Jesus fala tudo isso para ele, Jesus diz: agora vamos embora, levanta e vamos sair daqui. E aí ele começa, em João 15. Eu vou ler primeiro o versículo 16. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para irdes e dais frutos, e o vosso fruto permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Jesus, durante todos esses capítulos, ele fala do amor dele, do Pai, pelo Pai e pelos outros. E aí, no final, ele diz que ele quer que nós amemos uns aos outros, né? Que ele diz que nós não fomos nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu para que a gente vá e dê fruto e o nosso fruto permaneça. Só que o início desse capítulo começa assim: eu sou a videira verdadeira, Jesus dizendo isso, amém? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. O meu Pai é aquele que cuida da videira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele tira. A minha versão diz ele tira, a maioria das versões diz ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis realizar. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que desejais e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância. Assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Amado, durante muito tempo da minha vida, eu li esse capítulo e eu fiquei pensando: Senhor, eu preciso dar fruto, senão o Senhor vai me cortar. Quem já pensou isso aqui? Seja sincero. Quem já achou que estava cortado da videira? Porque parou de dar fruto? Porque está na igreja e não consegue dar fruto? Gente, que prisão, não é? A gente acredita naquilo que a gente lê. E isso quantas pregações eu já ouvi, quantas palavras eu já ouvi: se você não der fruto, o Senhor vem e corta. Reunião de liderança, reunião de voluntário, reunião de serviço na igreja, você precisa dar fruto, você precisa dar fruto. Até que um dia chega a palavra e a revelação, amados. E é essa revelação que eu quero dividir com vocês nessa tarde. Ele é o nosso Pai, a nossa videira verdadeira. E todo ramo que está nele não dá fruto, ele corta. Essa palavra corta, o original dela é airo, que significa levanta.
Ele é a videira, o Pai é o agricultor. Nós somos os ramos. Nós estamos nele, porque o início do versículo diz isso. Todo ramo que estando em mim, então nós estamos nele, amém? Não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa. Amado, esse corta, na verdade, ele levanta. Ele levanta. E aí eu vou explicar para vocês de que forma que isso acontece. Quando o ramo, normalmente o ramo mais novinho, né? Ele cresce na videira, ele normalmente cresce para baixo. E à medida que ele vai crescendo para baixo, a lama, a sujeira, o vento, tudo isso impede ele de dar frutos, impede ele de florescer. O que o nosso pai, o nosso agricultor faz? Ele chega até essa videira, ele pega esse ramo, ele tira esse ramo da lama, ele tira esse ramo do meio da sujeira, do meio do mofo, ele pega um balde de água, isso acontece naturalmente, tá, amados? O agricultor natural. E por isso, quando a pastora falou da água, eu me lembrei. Ele pega um balde de água, o agricultor, ele lava esse ramo, ele pega esse ramo, levanta, para que esse ramo produza frutos. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas eu quero dizer para você nessa tarde que muitas vezes você achou que se você não desse frutos, você seria cortado do seu pai. Não existe possibilidade de você estar no pai e ele te rejeitar. Esse não é o caráter dele, esse não é quem ele é. Muitas das vezes, gente, isso acontece na nossa vida, na nossa caminhada. A gente está ligado à videira, nós estamos no Pai, mas em algum momento a gente cai. O ramo começa a cair. E aí as dificuldades da vida, a lama, a tristeza, a angústia e outras coisas que a gente vai ver aqui, isso nos impede de dar o verdadeiro fruto. Mas o nosso Pai, que é amor, que é o nosso agricultor, ele vai lá, ele passa por você, ele vê que você está nessa condição, ele te levanta e ele te lava. O versículo abaixo vai dizer: mas vós já está limpo pela palavra. E eu quero nessa tarde que você seja limpo pela palavra de Deus. A gente, quando está dentro da igreja e é crente, e conhece a palavra, e conhece a verdade, a gente também fica sujo, viu? Existem obras no nosso dia a dia, e à medida que a gente caminha, que nos sujam. E quando a gente não tem essa revelação, quando a gente não tem esse entendimento de que o nosso Pai nos lava pela palavra, a gente fica um ramo improdutivo e muitas das vezes pensando que Ele vai nos cortar. Muitas das vezes se sentindo estéril, muitas das vezes se sentindo morto espiritualmente, porque achou que foi cortado da videira, porque não produz fruto, porque eu tenho um amigo que está do meu lado, que ele produz muito fruto, aí o Senhor vem lá, poda ele para que ele produza mais fruto ainda, e eu vou ser cortado e lançado para fora, porque eu não consigo produzir frutos. Mas eu quero nessa tarde desconstruir
isso na sua mente e dizer para você: existem sim coisas do nosso dia a dia que nos impedem de dar frutos, que nos levam para a lama, que trazem mofo, mas existe um Pai nessa tarde para nos limpar e para nos lavar, para que a gente possa viver a plenitude dele. Eu sei que pode ser que não seja uma palavra tão agradável, mas é uma palavra da verdade. A graça constrange a gente. É muito mais fácil viver na lei. É muito mais fácil viver por conta de que sim, eu faço. Eu pequei mesmo, então eu tenho que pagar por esse pecado. Eu tenho que colher os frutos desse pecado. Amados, existe a lei da semeadura e ela sim é indiscutível. Tudo que você plantar, você vai colher. Mas existe um amor tão grande que abaixa perto de você, te levanta para que você produza frutos, que te limpa e que te lava pela palavra para que você produza frutos. Que o Senhor nessa tarde abra o seu entendimento para que você seja limpo de tudo aquilo que tem te entulhado e impedido você de viver a plenitude dele. Amém? Eu quero ler com vocês Gálatas. Não precisa abrir não, pode só me ouvir, tá? O que impede um ramo hoje de produzir os verdadeiros frutos? A falta do entendimento do amor e da graça. Aquele entendimento que João tinha de estar perto de Jesus e de desfrutar do amor dele, esse entendimento nos impede de viver e de ser limpo e de produzir frutos. E muitas das vezes, esse entendimento, ele nos atrofia. A falta dele nos atrofia a nossa caminhada. E aí a gente fica sujo, cheio das obras da carne. Porque, amado, aonde não existe graça e amor, existe lei. E aonde existe lei, existe pecado. Aonde falta o amor e a compreensão de um pai amoroso, existe lei e pecado. Existem obras da carne que nos impedem de enxergar a verdade de um Deus maravilhoso. A verdade de um Deus que morreu por mim e por você, para que nós possamos desfrutar da vida abundante dele. E às vezes a gente está dentro da igreja, e aí eu vou tirar isso de dentro da igreja. Às vezes você está no seu trabalho secular, porque o seu ministério muitas das vezes é lá fora, e você não consegue produzir o fruto no qual você foi chamado para produzir. Às vezes dentro da sua casa, com o seu marido, no seu relacionamento, com o seu filho, esse fruto, ele é o fruto da vida, ele não é um fruto específico ministerial, ele é um fruto da sua caminhada. Ele é um fruto de tudo que você construiu durante todos esses anos e que ele está morto. O seu ramo está cheio de mofo e de lama, porque você não conheceu e não chegou no entendimento de que o seu pai, ele não vai cortar você. Ele vai te limpar e te lavar pela palavra e te levantar para que você possa produzir o fruto que você foi chamado para produzir. Porque cada um, amado, tem um fruto específico. Cada um é chamado para uma obra específica. Mas muitas das vezes, aquilo que é do nosso dia a dia, a lei, a carne, as obras da carne, a falta do entendimento do amor e da graça, nos impedem de viver e de dar esse fruto. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, ele vai falar: ora, as obras da carne são manifestas com a imoralidade sexual, com a impureza, com a libertinagem, com idolatrias, com feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmos, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e tudo quanto pareça com essa perversidade.
contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Irmãos, todas essas obras, elas são latentes na nossa vida, quando a gente não consegue alcançar o entendimento da graça. Porque quando não existe graça, não existe o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele só é alcançado pela graça. E quando não existe graça, existe a lei. E quando existe a lei, existe a carne e a obra da carne. E você mesmo estando nele, sendo chamado por ele, salvo por ele, você fica impedido de produzir frutos. Você fica impedido de alcançar essa verdade. Não, pastora, mas eu sou crente. E eu não vivo nessas coisas aí que a senhora está falando, não. Nessas obras da carne, essas eu já abandonei, essas já passaram. Então, por que você não consegue produzir frutos? Por que o seu ramo, ele ainda está cheio de lama e de mofo? Porque eu tenho certeza, amado, que não é o Senhor que não quer te levantar, ou não quer me levantar. É muito importante a gente parar e analisar, com o entendimento do amor e da graça, o porquê que o meu ramo não tem dado fruto. Fato é, ele não te despreza. Ele não te despreza. Ele quer que você dê fruto, tanto que ele não te corta, ele te levanta. Ele vai lá e te limpa pela palavra. E essa tarde, e todas as vezes que você vem ao culto, ou que você separa um tempo na sua casa, é a oportunidade de ser limpo pela palavra. É o Senhor se abaixando e lavando os seus ramos e te levantando para que você produza frutos. Então, amado, o primeiro passo é: Senhor, aonde está a idolatria na minha vida? O que eu tenho carregado como idolatria? Idolatria, amado, não é só adorar um Deus de barro, de pedra e de metal, como a palavra diz, não. Tem muita coisa que é idolatria. A sua vaidade pode ser uma idolatria. A autoridade que você tem pode ser uma idolatria. O seu marido, o seu filho, os pastores que estão em cima do púlpito. Amado, a idolatria, ela traz mofo para o seu ramo. Ela impede você de dar o devido fruto. O seu trabalho pode ser uma idolatria. O seu crescimento, né? Eu sou tão estudada, pastora, eu já li a Bíblia 10 vezes. Nem vou falar para vocês quantas vezes eu li para não escandalizar. Isso pode ser uma idolatria. A religião, amados, é uma idolatria. Preso à religião, a religião é uma idolatria. E vamos falar da feitiçaria? O que é feitiçaria? Pastora, feitiçaria é aquilo que o povo faz lá no centro de Macumba. Não. Isso não é feitiçaria, não. Feitiçaria é o desejo contrário no seu coração que você tem contra um irmão. Isso é feitiçaria. Amados, desculpa a palavra dura, mas assim, foi o que Deus mandou. Eu não tenho o que fazer. Eu não posso não cumprir aquilo que o Senhor me mandou. Eu sou do amor, amado. Eu sou da graça. Mas eu sou do amor e da graça, com a lei e com a ordem de Deus. Porque existe ordem no céu. E se existe ordem no céu, é necessário que exista ordem na terra, porque a gente está para estabelecer aqui na terra o reino de Deus, e o reino de Deus não é um reino sem ordem. O reino de Deus é um reino estabelecido com ordem, com hierarquias. Amado, o inferno é muito mais organizado do que vocês imaginam. O mundo espiritual, ele é completamente organizado. E existem leis que não se quebram.
E tudo que a gente vive na terra é só um reflexo do que está no mundo espiritual. O que você vive, o que eu vivo, é só aquilo que está pronto no céu. É só aquilo que está pronto nas regiões celestiais. Então, amado, feitiçaria é quando você tem dentro do seu coração algo contra o seu irmão. Isso impede que o seu ramo, ele cresça. Isso faz o seu ramo ter lama e mofo. Feitiçaria é quando você ora contra um irmão. Não, pastor, isso não existe. Amado, isso existe. Senhor, não deixa. Pai, não deixa fulana fazer isso. Não deixa fulana vir para cá. Não deixa fulana ir para lá. Senhor, eu não aceito que o Senhor abençoou aquela irmã. Por que o Senhor abençoou aquela irmã? Amado, isso é feitiçaria. Ciúme. Por que o fulano tem e eu não tenho? Sabe quando você usa do seu poder de influência? Porque tem um povo influente nessa vida. Para conquistar coisas que vão prejudicar os outros, isso é pecado. Isso suja o seu ramo. Quando você usa uma bênção que Deus te deu para causar inveja nos outros, até o pastor Danilo falou de manhã, eu vou estar no palco e você na plateia, né? Aquelas coisas assim, esses louvores abençoados de feitiçaria que existe. Amados, eu quero nessa tarde encorajar você a tirar tudo aquilo que impede o seu ramo de dar fruto. É muito sério. Porque você deixa de viver aquilo que o Senhor tem para você viver. E isso não é falta de amor do Pai, Ele é amor. O dia que você conseguir entender o amor e a graça dEle, você vai querer ficar limpo sempre. Todas essas obras da carne, elas vão acabar. E eu não estou dizendo, amado, que se você está passando por uma dificuldade na sua vida, isso é fruto de pecado. Porque todas essas obras aqui, elas são pecados, ok? Eu não estou dizendo isso. Muitas das vezes a gente passa por dificuldades. Dificuldades interior, tristezas, depressão. Só que isso é só uma porta para que o seu ramo fique sujo. Porque algumas vezes a raiz da depressão é uma mágoa, é uma tristeza de abandono, de decepção. E é obra da carne, sim, gente. Eu entendo a dificuldade de todo mundo, mas é obra da carne, sim. Não dá para falar que está dentro da obra do fruto do Espírito. Não está, não. Eu quero que você pense em você, que você olhe para você num contexto geral da sua vida. Pastora, está tudo bem comigo, eu estou dando fruto a rodo, assim, pode passar por mim, que se eu balançar assim, dou frutos, irmão, da humildade. Porque essa humildade excessiva também, gente, traz lama para o ramo, tá? Mas a humildade excessiva. Glória a Deus pela sua vida, se está tudo bem, né? A gente vive de glória em glória, de fé em fé. A gente declara a palavra. O dia não está tão bom, Senhor, eu declaro a vida do Senhor, porque eu estou no Senhor. Nós somos um ramo que estamos nele. Então me lava, me limpa, me levanta, porque eu quero dar fruto. Mas eu quero encorajar você a pensar que parte da minha vida
permitiu que esse ramo ele fosse sujo. Já dei uma boa notícia para você, você não foi cortado. E já era para você estar feliz da vida. Mas tem uma condição, precisa limpar pela palavra. Para voltar a dar fruto, precisa limpar pela palavra. A Bíblia vai dizer lá em Colossenses 3, portanto, visto que fosse ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, ele repete tudo que ele fala em Gálatas, tá, gente? Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades mais, ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também andaste no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. Mas agora livrai-vos de tudo isso, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação e das palavras indecentes no falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despedistes do velho homem com suas atitudes, e revesti-vos do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amados, sem mentira, sem falar mal do pastor, por favor. Porque falar mal da autoridade espiritual também é pecado. Sem falar mal do prefeito, gente. É uma autoridade constituída pelo Senhor, ainda que eu não concorde com o plano de governo dele, seja lá o que for. Sem ódio. Mas, pastora, você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Eu sei o que o Senhor fez por você. E isso basta. Sem maldade. Tem um povo maldoso, gente. Um povo crente maldoso. E é crente, tá? E é crente mesmo. Pelo menos ele acredita nisso. Com maldade dentro. Que não pode ver o irmão do lado. Você está sabendo o que está acontecendo? Parará, parará, parará. Fala mal dos outros, assim, sem dó nem piedade. Se acha mais espiritual do que o outro. Ô bendita vaidade, pecado de feitiçaria. Se acha crente num nível acima de todos. Quarta pessoa da Trindade. Amado, tudo isso faz o seu ramo mofar. Tudo isso traz lama para o seu ramo. Não é só dentro da igreja, é na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, é no seu trabalho, é na sua faculdade, é nos projetos que você tem daqui para 10 anos. Aquele lugar que você está sentado, onde tem as más conversações, isso suja o seu ramo. Pastora, mas eu estou desanimada na fé, eu não acredito mais, eu não sei o quê. Ei, irmão, volta daí, volta. Você ainda está na videira. Porque a hora que você não tiver, que você decidir não estar, como Judas decidiu não estar, sabe o que vai acontecer? Se alguém não permanecer em mim, esse ramo é jogado fora e seca.
Mas aí você decidiu não permanecer nele. É lá no capítulo 6 que diz isso. No versículo 6 do capítulo 15. Ele começa o capítulo dizendo que você está nele, que você está assim, sem dar fruto nenhum, mas que ele vai te limpar, ele vai te levantar, ele vai te lavar pela palavra. Mas se mesmo assim, diante de tudo isso, você decidir que você não quer, aí, amado, você decidiu, você secou. Não tem o que fazer. É uma decisão sua, é livre-arbítrio. É aquilo que você deseja. Vocês foram chamados para um propósito muito maior do que aquilo que vocês estão vivendo. Vocês não conseguem alcançar a verdade. E porque a gente não consegue alcançar essa verdade, a gente vive com o nosso ramo sujo, ele vem e limpa. Aí daqui a pouco cai e suja de novo. Aí ele vem e limpa. Aí daqui a pouco cai e suja de novo. Ele vem e limpa. Ele não cansa não, amado, ele não vai cansar. Porque toda vez que você vem aqui, você recebe a palavra, ele te limpa por ela. E ele é fiel à palavra dele. Aquilo que ele disse que ia fazer, ele vai fazer e ele vai te limpar. Até você falar assim, chega, acabou, ou agora eu vou ficar firme aqui em cima, eu vou dar muito fruto, e agora daqui para frente o Senhor só vai me podar para que eu produza mais fruto ainda, ou então assim, estou fora. Vai secar e aí, quando vier o fogo, já era. A decisão é sua. Ele bota diante da gente a vida e a morte. Ele dá um conselho, escolhe a vida. A Bíblia diz lá em Éfeso, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Amado, todas as pessoas que estão nesse mundo, as que estão aqui dentro, nesse culto, as que estão lá fora, em qualquer parte do planeta, recebeu da vida de Deus e foi escolhido e separado por Ele. Todas essas pessoas, elas têm a oportunidade de fazer parte, de estar nele, estar ligado à videira verdadeira. E esse propósito, ele vai muito além daquilo que você consegue ver e enxergar. Eu quero que nessa tarde você pegue essa palavra, que você analise o seu coração, que você seja como Pedro, Tiago e João, que era de confiança de Jesus, que caminhava com ele. Pedro negou. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, levantou Pedro, lavou Pedro, limpou Pedro, e Pedro produziu fruto. João, ele poda João para que João dê mais fruto ainda. Porque João, a Bíblia vai dizer, né, que João era filho do trovão, Tiago e João, filho do trovão. Você pensa na personalidade de uma pessoa que é filha do trovão. E depois foi conhecido como o discípulo do amor. O discípulo que diz, Deus é amor. E ele é o discípulo amado, a pessoa amada, que se sente o mais amado da vida. Quando a pessoa se converte, a primeira coisa que a gente manda ela ler lê João, para você entender o que é o amor. O irmão, que era o filho do trovão, virou o discípulo do amor. Sabe o que é isso, amada? É a poda do Senhor, para que você produza fruto. Ele é amor, o desejo dele é esse. Então, se deixe lavar nessa tarde. Joga todas essas coisas, né, que a gente citou aqui, que a gente conversou, vai ficar só entre a gente. Joga fora da sua vida no contexto geral, porque isso aqui não serve só para dentro da igreja, isso não serve só para o domingo, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até que domingo você venha de novo e você seja lavado pela palavra mais uma vez.
É uma caminhada de fé, de glória em glória e de amadurecimento. Isso é graça. Isso é graça. Amém? Eu queria convidar você para ficar de pé.